Vamos lá, obrigado pela presença de todos. É um grande prazer hoje a gente retomar os nossos webinars. A gente tem experimentado aqui no Basement alguns novos formatos esse ano, com podcasts e outros modelos, mas esse aqui é o nosso formato original, e preferido, ainda onde a gente recebe convidados e tem um bate-papo ao vivo. Então, para quem não me conhece, eu sou Fred Riso, cofundador do Basement, e o Basement é uma plataforma de gestão de equity. A gente acredita num mundo com mais donos e donas. Fazemos isso através de uma ferramenta que facilita a escrituração, o compartilhamento de equity, né, via incentivos de longo prazo, e governança, que é um dos grandes tópicos de hoje, com meu amigo e convidado aqui, Fernando Taliberti. Obrigado aí, Taliberti, por aceitar o nosso convite para bater um papo sobre um tópico tão especial para empreendedores e advogados também, que ajudam muito nesse processo, que é as fusões e aquisições, né, conhecido como M&A. Eu quero agradeço, é um grande prazer estar aqui com você. Como você falou, amigo de longa data aí, companheiro de negócios. Então, prazer estar aqui dividindo esse webinar com você. É isso aí, Taliberti e eu nos conhecemos em experiências empreendedoras passadas, né? E eu não sei se tu sabe até, Taliberti, mas eu costumo contar muito a história do caso de vocês, né? O Taliberti foi diretor de M&A da TOTUS, né? Que é uma máquina de fazer fusões e aquisições. E depois dessa experiência, foi empreender uma startup chamada Onion, que na época captou recursos com o CRIA, plataforma de equity crowdfunding que eu ajudei a fundar também. E o caso de vocês foi muito emblemático para nós na época, né, seu e do seu cofundador, o Alexandre, porque vocês eram empreendedores muito mais sofisticados do que a média de empreendedores que a gente conversava. E quando vocês aceitaram, né, e toparam o desafio de fazer uma captação com todos os desafios e riscos que o crowdfunding trazia, principalmente naquela época, a gente reparou que mesmo vocês, né, você que tinha sido, de novo, diretor da TOTUS, o Alexandre, investment banker, né, de Pactual, tinha sido CFO de companhia aberta, e a gente viu que mesmo vocês chegavam com um cap table em Excel que apresentava problemas, né, que tinham dúvidas na hora da conversão, eram muitos mútuos, e isso para nós assim foi um grande incentivo, vamos dizer assim. A gente fala foi o nosso segredinho de pô, se empreendedores desse calibre também têm dificuldade de acertar o cap table exatamente, se a gente tem uma oportunidade de negócio aqui, e é mais ou menos assim que começa o Basement, vendo essa dificuldade que os empreendedores, por um lado, tinham. É claro que a gente tinha na outra ponta muitos investidores querendo ter mais clareza, mais visibilidade do que acontecia. Mas eu devo um pouco a vocês aí a minha ideia, né, a nossa, a minha e do Dani na época, empreendedora de ter fundado o Basement. É uma honra ter participado dessa história aí, tem sido minimamente uma inspiração, né? Se tem uma coisa que eu aprendi na carreira empreendedora, principalmente após uma carreira executiva, é humildade, porque você sai de uma posição diretor de uma grande companhia e aí você vai empreender, você descobre que você não é ninguém e que a sua experiência executiva não vale quase nada para empreender, assim, né? Então, é um grande exercício de humildade. E eu acho que isso se reflete um pouco nisso que você está falando, né? Mesmo a gente fazendo grandes esforços de, não, vamos fazer direitinho aqui, ó, cuidar da governança, cuidar do M&A, né? Tipo, o ferramental que o empreendedor, né, começando do zero, tem à disposição, né? E o budget também são muito limitados. Então, que bom que a gente pôde contribuir de inspirar uma solução tão legal quanto o Basement para ajudar os próximos founders aí a fazer isso melhor do que a gente estava fazendo.
É isso aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, desse tema e quando nós no Basement decidimos abordar o M&A, que é um momento das empresas que, né, naturalmente requer uma maior organização, uma maior governança e, em geral, são momentos que levam as empresas a nos procurar. Para mim foi meio automático pensar no seu nome, né? Você tem um blog muito legal que fala muito sobre esse assunto, quase que inteiramente sobre estratégias de saída e sobre essa jornada, né? Essa venda, esse momento de venda do negócio. Então, hoje a gente vai ter um papo aqui um pouco mais direcionado, eu entendo, para esse perfil de empreendedor, né? Para os fundadores que estão ou começando um negócio, avançado um negócio, querendo vender esse negócio. Mas vindo de alguém, acho que numa conversa contigo que tem, como a gente disse aqui, uma experiência dos dois lados da mesa, né, tendo ajudado, buscado empresas, né, e comprado empresas através de TOTOS e depois empreendido e também feito todo o ciclo, desde o início até a venda do seu negócio. Eu acho que seria bacana para contextualizar um pouco, você contar um pouquinho dessa sua trajetória, um pouco dessa experiência prática, né? E aí como isso chega no seu trabalho hoje, seria legal ouvir um pouquinho do que você tem se dedicado atualmente. Muito bom. Bom, como você falou, só antes de TOTOS, né, eu tive 10 anos de experiência de consultoria de gestão e tecnologia. Eu entrei na TOTOS pelo braço de consultoria, né, na época TOTOS Consulting, e aí eu fui convidado para assumir primeiro um braço de corporate venture, né, que a gente na época estava criando a TOTOS Ventures, e depois em seguida também o braço de M&A. Então, eu me vi trabalhando, investindo em startups e depois adquirindo empresas de software mais maduras. E aí eu fiz isso com muito gosto, assim, ó, foi um negócio super interessante, uma fase super interessante da carreira de muito aprendizado. Mas me sentindo um pouco do lado errado da mesa, assim. Então, passaram alguns anos e eu falei, agora eu vou empreender. E aí fiz um caminho que não é tão comum, né, de sair de diretor de uma grande empresa para empreender do zero, né? E foi um caminho meio sem volta. Assim, hoje eu me descrevo como um fundador. Então foram duas startups fundadas por mim, né? E depois hoje eu estou nessa usando essa trajetória, né, da melhor forma possível para ajudar com essa minha visão dos dois lados da mesa, né, ajudar os dois lados da mesa, mas principalmente ajudar os founders a entenderem o outro lado quando eles estão pensando em fusões e aquisições ou em qualquer outra parte da jornada. Né. Uma das coisas que eu tenho falado muito é de exit from day one, quer dizer, se eu começar a pensar em estratégia de saída já desde o início, né, isso é pensar sobre estratégia. E isso tem tomado vários formatos, tá? Desde coisas um formato mais low touch, né, de mentoria, até às vezes uma consultoria mais próxima, em projetos de M&A ou em outras fases mesmo do empreendimento. E, Fernando, para ti que acompanha esse mercado há tanto tempo, como é que tu descreveria o momento atual, né, que a gente vive? A gente teve notícias e descreveu aqui na chamada para esse evento, assim, de um período com um aumento das atividades de M&A, talvez mais algumas grandes operações, né, puxando esse volume, provavelmente, mas queria ouvir de ti que está mais inserido nesse mercado, como é que tu avalia o atual mercado e até como é que tu compara com o que havia aí alguns anos atrás. É, minha visão é que é um momento, tirando o assunto inteligência artificial, que é um assunto que tem muito hype, né? É um momento de mais sobriedade, né? Por um lado, né, quando a gente fala de negócios de M&A,
e de muita volatilidade por outro lado, né? Então, a gente está falando geopoliticamente, né? E mesmo os efeitos da inteligência artificial no mercado, nas demissões, etc., é um momento de muita volatilidade no mercado, mas que para mim se traduz num momento de muita seriedade no M&A, né? Assim, não tem ninguém tomando decisão por FOMO, né? Por, não, correria, as coisas são mais bem pensadas. E aí o que eu tenho visto de números indicam um crescimento realmente em volume, mas até falando de Brasil, acho que já de Latam também, em relação ao ano passado, um decréscimo de quantidade, né? Então, e isso para mim conversa com essa visão de que são deals mais sérios, né? São gente grande fazendo deals mais sérios, com mais sendo mais criteriosos, mais cuidadosos, e isso tem tudo a ver com governança, né? Eu acho que é, as empresas que estão bem estruturadas do ponto de vista de governança são as que tendem a ir melhor em transações num cenário que está buscando mais seriedade, mais sobriedade e está sendo mais cauteloso nos M&As. Então, acho que notícia boa é que tem um aumento realmente de volume, mas compradores mais criteriosos e o founder tem que saber cuidar bem da governança para um momento como esse. A gente viu, né, acho que passou por um momento ali de pandemia, né, de muito volume de capital, valuations muito altos, e aí veio lá aquele período de baixa, de inverno, como foi dito, e hoje com múltiplos muito mais pé no chão, em geral, né, tirando, como você bem disse, IA, mas muitos falavam que aqueles empreendedores que haviam captado a múltiplos muito altos e tal, teriam dificuldade de fazer rodadas subsequentes, e havia uma expectativa de um volume maior de M&A por conta disso, né? Tu chegou a verificar isso no mercado? Como é que tu sente essa onda assim pós volumes e depois inverno das startups? A minha percepção é que ainda tem uma demanda represada, digamos, de captações ou de aquisições ou de IPOs, né, de saídas para essas empresas que fizeram grandes captações. A prerrogativa, né, no inverno foi vamos buscar lucratividade, e eu acho que as empresas conseguiram encontrar caminhos, né? E isso conversa um pouco com essa história de sobriedade que eu estou falando. Mas eu acho que a expectativa, assim, né, tipo, também me recorda do zoom, 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 de, pô, agora vai ser uma quebradeira, ou vai ter um monte de oportunidade de comprar barato. Eu acho que isso não aconteceu, porque, de maneira geral, o empreendedor conseguiu encontrar caminhos para rentabilidade, para zerar o burn, e não necessariamente precisar nem captar desesperadamente, nem vender desesperadamente. Mas, tanto para os investidores que investiram lá atrás, quanto para esses fundadores que estão na jornada, né? Então está se buscando uma alternativa ou de saída ou de repente uma captação adicional. Mas eu acho que realmente a captação fica complicada quando você vem de um momento de tanto êxtase com valuations tão exagerados. Assim, por incrível que pareça, acho que a própria Braxton é um exemplo disso, né? Uma empresa que teve uma saída que, pô, maravilhosa, né? Bilhões, etc. Mas quando você olha os investidores que entraram por último, provavelmente não ficaram muito felizes, né? E acho que é bem reflexo disso que você está comentando. Tá? É interessante, um pouco na minha experiência, falando com outros fundadores também, a gente vê que mesmo no M&A, quando você faz uma operação num momento de muito euforia, né, e para o empreendedor, assim, maravilha, ele saiu, conseguiu vender a um preço muito bom, isso vai trazer problemas lá na frente também. Eu conhecia isso mais na lógica de captação, que, pô, se eu capto numa rodada um valuation muito alto, eu vou ter dificuldade depois de captar de novo e tal, mas não tinha visto tanta relação nos momentos de M&A, mas já ouvi algumas vezes, algumas histórias, o quanto que esse gosto ruim que fica na boca do comprador, isso vai gerar renegociações de earnout, vai gerar litígios depois
né? E formas que o comprador encontra para não pagar aquilo que ele tinha combinado. Então, são segredos quase, assim, acho que são dinâmicas do mercado que precisa ser muito bem cuidada pelo empreendedor na hora, principalmente nesses momentos de grande euforia, né? É, contratos, né? O contrato de M&A, as regras de um earnout, as métricas de um earnout, né? Representam expectativas assim como um valuation numa captação, né? E eles provavelmente, aí depende, obviamente, cada deal é um deal, né? Acho que se você olha para um track de VC, ele tende a ser uma coisa um pouco mais padrão, falar, capta série A, B, C, D, E, faz um IPO alguma hora, ou tem uma saída alguma hora. Quando está falando de M&A, a realidade pode ser bem diferente, né? Você pode ter um cash up front e tchau, você pode ter uma estrutura de earnout super complexa, mas digamos que exista alguma estrutura de incentivo de longo prazo, essa estrutura provavelmente vai refletir a expectativa, a intencionalidade daquele momento da aquisição, né? Do momento do deal. E se isso mudou muito, né, essas expectativas vão ser frustradas, né? E aí isso pode incorrer nesse tipo de situação. Também já vi incorrer nesse tipo de situação de, pô, é uma frustração muito grande e aí isso acaba terminando num litígio e tudo mais, né? Então, esse alinhamento de intenções e de expectativas pé no chão é uma semente para um bom contrato de M&A e para uma vida pós M&A que também atenda às expectativas, né? Fique mais dentro das expectativas, né? Quando existe muita euforia, você acaba criando realmente um gap de expectativa que depois vai cobrar o seu preço. A gente vai entrar na discussão mais propriamente aqui do M&A, até um pouco das fases desses M&As, mas eu acho que a última curiosidade, vamos dizer assim, antes da gente entrar no tópico, seria entender, nesse momento que a gente vive de, né, hype ou não hype, assim, mas com inteligência artificial, tu enxergas alguma nova dinâmica, ou seja, de que forma a IA vem transformando a forma das empresas fazerem M&A, né? Isso, de alguma forma, muda a dinâmica do M&A em si? Que tipo de alteração, vamos dizer assim, porque está mais barato fazer empresa, é mais rápido fazer empresa, surgem novas teses, né? De que forma você percebe, se é que já nota algum impacto isso na dinâmica do M&A? Eu vejo que, por enquanto, impactou pouco na dinâmica do M&A, né? Nos meus últimos ciclos empreendedores, eu antevi uma mudança muito relevante nessa dinâmica de empreender do zero, fundar a empresa de software. Na minha percepção, a última startup especificamente, eu decidi fechar com uma percepção de que estava muito arriscado fazer software, porque, em última instância, qualquer um pode fazer software, então ficou muito fácil copiar, e a barreira à defensibilidade de software caiu muito. E aí, anos depois, o mercado reagiu a isso, derrubando múltiplos de empresas de software e tudo mais. Dito isso, eu não vejo as grandes compradores institucionais de economia real surfando ainda muito a onda da IA. E pelo contrário, né, o que eu tenho visto, tenho acompanhado, é que ainda são empresas mais lentas, com uma preocupação maior de governança, e isso faz com que a adoção de IA demore um pouco mais. E eu acho que isso é uma oportunidade de M&A para empresas de tecnologia, por exemplo, né? Então, é muito mais fácil para uma empresa é muito mais difícil, é muito mais fácil para uma empresa com uma governança contratar um fornecedor que tem uma reputação boa de uma boa governança e que ela entende que os dados dela vão estar seguros, vão estar sendo bem tratados ali, do que ela liberar seus funcionários internamente de usar a IA com pouco controle, etc. Assim como essa contratação pode começar como uma parceria, uma contratação, pode se tornar uma oportunidade de M&A para uma empresa que está buscando trazer tecnologia, mas ainda não tem essa habilidade, tá?
No, então, assim, eu acho que a coisa vai demorar um pouco mais para chegar no M&A. É muito difícil prever, né? Eu sou um cara, eu tô meio frustrado atualmente porque eu sempre fui um cara muito futurista, assim, então eu olhava para frente e eu fazia planos, eu tinha certeza do que ia acontecer e tal. E agora, assim, com o IA, basicamente, eu não me arrisco a prever o futuro. Mas, assim, essa coisa do... Tá muito arriscado fazer software, né? Tem gente prevendo que as empresas mais grandes, inclusive, vão começar a fazer software dentro de casa, vão substituir os grandes provedores. Eu não me arrisco a dizer que isso vai acontecer, tá? Eu acho que existe muito mais complexidade, talvez, do que a gente está prevendo, e ainda vamos descobrir que também não é tão fácil assim só desenvolver com IA, né? A gente tem falado muito de precisar limpar a bagunça da IA. Mas uma coisa que eu previ e que preguei, de certa forma, falando, ó, pessoal, eu acho que é por aqui, é que o valor do serviço está em alta, né? E a minha percepção foi, pô, fazer software, a competição está alta, é fácil fazer software, então a percepção de valor de software cai, né? Porque basicamente qualquer um pode fazer seu próprio software. Mas o serviço, por outro lado, continua com uma percepção de valor agregado elevada e você pode usar a tecnologia para entregar serviço, né? Então, e aí depois disso, assim, tanto o Y Combinator quanto a Sequoia Capital escreveram artigos sobre isso, o Call for Startups, no caso da Y Combinator. E isso eu acho que tem uma oportunidade adicional para M&A que ainda não está materializada, porque ainda é tudo muito novidade, né? Mas eu acho que as empresas vão começar a olhar para M&A de serviço com outros olhos, em especial se esse serviço for prestado com um grande uso de tecnologia e, consequentemente, com uma boa margem. Porque tipicamente, a gente só via empresas de serviço comprando empresas de serviço, consultoria comprando consultoria, né? Era mais raro você ver, sei lá, uma indústria comprando um braço de serviço. Acontecia, mas era mais raro, né? Eventualmente, uma coisa mais com cara de acqui-hire. Eu acho que isso vai abrir uma nova janela, uma nova tese, talvez, que eu não estou só comprando agora um braço, uma empresa que está trazendo tecnologia para dentro de casa, mas eu estou comprando uma nova linha de negócio que é nova para mim, talvez, que é uma linha de serviço powered by tecnologia. Isso eu acho que é uma potencial tese nova, mas está no terreno da aposta aqui para mim ainda. Acho que ainda não estamos vendo isso super Legal, materializar, né? Mas investi, legal. investi, investi, acho que já dá para ver. Logo, logo chega na minha. Maravilha. Eu não comentei aqui no início, mas a gente já tem algumas perguntas aqui. Eu queria justamente incentivar aqui aos participantes que coloquem aqui as suas dúvidas, a gente assim consegue endereçar melhor a curiosidade de vocês. E o Tiago Oliveira aqui fez uma pergunta para o Fernando com relação às ferramentas de IA. Qual você considera mais recomendada para realizar a elaboração dos documentos em um M&A? Caso você tenha Uma aqui pergunta. uma dica, né? Eu sou bastante fã do Claude, mas é muito uso pessoal, tá? O Claude tem um suite de ferramentas ali onde você pode criar um co-work, botar uma série de documentos, ele mantém essa referência desses documentos, essa organização pensando, não sei se a sua área é jurídica, mas pensando no usuário não técnico, que é onde eu me coloco, né? Ele tem uma combinação assim, de uma coisa muito poderosa, né, de organização de documentos e manutenção da referência, e eventualmente até de prompts mais específicos, com uma interface amigável, né? Então, considero uma boa se você tiver acesso, né? Eventualmente a organização acaba restringindo. Teoricamente, essas são funcionalidades de contexto, etc., referência que todas elas oferecem de alguma forma. Acho que o que a Anthropic está fazendo bem é justamente essa combinação de entregar uma coisa técnica com uma interface muito legal e fácil de usar. Quando Tem me você ajudado apoia, bastante. quando você apoia os empreendedores, você entra na parte contratual também, ou é mais comum você trabalhar daí com os advogados da parte? Como é que é essa relação com Sempre documento com jurídico? advogados, né? Eu acho que o juridiquês, digamos, eu não vou apitar, mas o que é negocial e o que em especial esse jogo, tudo que vai acabar se refletindo no contrato
reflexo de um comportamento, de uma intenção, né? E esse encontro das intenções, essa convergência das intenções dos dois lados, para que a coisa funcione bem e evite decepções futuras, evite desalinhamentos, né? Essa é a parte business que eu acho que onde mais tem valor a ser gerado, assim, né? Para um bom M&A, se a gente consegue promover um bom alinhamento de expectativas e de intenções, né, entre vendedor e comprador, né, ou mesmo uma fusão entre as partes, para que esse futuro atenda às expectativas, né? Isso depois vai ser refletido em contrato, mas às vezes, inclusive, se você deixa a discussão ir já direto para termos jurídicos ou ficar só na discussão dos termos jurídicos, ela não está sendo muito produtiva porque você não está discutindo o que realmente está por trás, né? Então, eu acho que no fundo o mais importante é a intenção. E aí, para traduzir isso adequadamente, juridicamente, obviamente, eu conto com a ajuda dos advogados, né? Taliberti, vamos, quem sabe, dividir então esse nosso bate-papo nas três, diria, fases, né, de um M&A. Seria antes da operação, antes do negócio, que tipo de atenção precisa ser dada antes de você entrar numa negociação de um M&A. Depois a gente aborda o momento do deal em si, então você já está em negociação, você, tem então cláusulas e uma série de questões que acontecem aí, e uma terceira etapa depois, pós-deal, as empresas se juntaram e elas precisam seguir adiante. Tá? Então, se você puder comentar inicialmente o que é importante para os dois lados da mesa, né, empreendedores e compradores, se atentarem nessa fase que antecede a realização do deal. Sim. Uma coisa que eu costumo dizer para founders, né? Para eles pensarem em estratégia de saída muito antes de quererem sair, né? Então, uns 10 dias atrás eu estava num evento e aí eu testemunhei uma conversa de um founder super novinho com uma analista de um fundo de VC e a pergunta que ela fez foi, não, mas eu queria ter uma noção melhor, uma clareza melhor da sua visão de futuro e da sua estratégia de saída. Aí eu falei, olha só que interessante. Cara super inicial, né? Ele levantou nenhum round ainda e tal. É, e, e é fato isso, né? O founder ele precisa entender lá na frente como que é possível sair. Por quê? Porque, em última instância, o investidor dele quer ter essa noção, né? Tipo, e às vezes o founder ele dá uma resposta para mostrar comprometimento, falando, não estou pensando em sair, e isso, na verdade, perde pontos com o investidor, né? É, esse trabalho do Estratégia de Saída, né? Você comentou um blog, uma newsletter que eu criei para ajudar a educar founders, de certa forma, né? Sobre o que o comprador quer ver, né? Ele é um frame, eu acabei criando um frame que começa com uma tese. O que é a tese? Eu vou tentar mostrar aqui. Acho que agora eu não estou conseguindo Legal. mostrar. Consegue É, compartilhar? agora vai. Foi. Tá. Que é a tese, né? A tese é a razão por trás de por que uma empresa compraria a sua empresa, né? Então, isso para mim virou eu dei a forma de cartas, né? Para ficar de forma lúdica, né? E até o founder entender isso, né? Então, aqui, por exemplo, tem algumas teses, né? De expansão vertical, expansão horizontal, expansão geográfica. Então, tipicamente, um movimento de aquisição é um movimento de expansão, né? Então eu quero entrar num novo segmento, e em vez de crescer organicamente para esse novo segmento, eu decido comprar uma empresa que já está nesse segmento. Ou eu quero, isso seria uma expansão horizontal. Ou eu quero entrar num novo país, né? Seria uma expansão geográfica. Essa coerência estratégica, né, da forma que eu estou explicando aqui, ela é a estratégia do comprador, mas ela pode ser a estratégia do vendedor também, né? O vendedor está no mesmo ecossistema de certa forma, porque eles vão se encontrar e vão se combinar. Se o vendedor tem esse entendimento, fala, não, eu estou numa cadeia de valor aqui. Então, existe lá na frente uma possível estratégia de saída, que é uma integração vertical. Eu posso ser comprado por um cliente meu, eu posso ser comprado por um fornecedor meu, dependendo da diferença de tamanho, né?
E isso é mais do que estratégia de saída, isso é estratégia, né? Porque passa a ser minha estratégia de crescimento. Então, quando eu entendo isso, eu passo a conduzir melhor, né, a materializar a minha visão numa direção que faz sentido estrategicamente, né? E de um ponto de vista, de um ângulo de visão mais elevado, né? Então, o Founder tem um grande desafio, a gente conversou um pouquinho, que é tá com a cara na lama. Mas tá com a cara na lama, né? Tipo, tá com o pé enfiado na lama, né? Precisa, em especial nos dias iniciais, mas aí precisa ter essa capacidade de se afastar. Que é uma outra figura que eu uso, que é o founder tem que conseguir estar fora da máquina. O que é a máquina, né? A máquina não é a empresa, é uma parte da empresa, né? Eu tenho uma outra figurinha que eu criei aqui para ilustrar o que é a máquina. A Agora aí, empresa é como se... eu acho que tu tá num outro. A gente está vendo uma outra tela tua aqui de. Peraí, que agora foi na errada. Tá na certa Aí, agora? aí. Legal. Então, essa figurinha representa o seguinte: a máquina, a empresa é como se fosse a casinha, né? E a máquina é a parte da casinha que é o motor que faz ela se mover, né? Normalmente, quando a empresa surge, tá lá o fundador, né? Essa casinha ela tem um propósito, ela tem uma visão, ela, né? Nem que seja um sonho. E aí o founder ou o grupo de founders começam a construir a máquina, né? Então, a máquina vai incluir produto, vai incluir os processos, vai incluir até as pessoas, né, o organograma, as pessoas que compõem, isso que faz a máquina funcionar. Mas se o founder entra dentro da máquina e a máquina só funciona com ele lá dentro pedalando, essa empresa ficou uma empresa ruim de comprar, porque ela passa a depender do founder, né? E o founder perde essa visão de, opa, deixa eu olhar aqui para fora para eu saber assim, o que falta eu colocar nessa máquina aqui, ou para onde que ela vai virar agora, tá? Então, essa manutenção dessa visão estratégica é essencial para o fundador. E, em última instância, né, o que o comprador quer comprar é essa mecânica que tem que continuar funcionando sem o founder estar lá, né? Então, isso inclui um monte de coisas que a gente pode vir discutir do que é importante num deal de M&A, né? Então, por exemplo, se lá na frente o founder, a empresa for adquirida, ele tiver um earnout, ele vai sair, a empresa tem que continuar funcionando sem ele, né? Mas tem uma série de outros detalhes que a gente pode pegar aí no deal, na discussão específica do deal, a gente pode entrar em mais exemplos, mas que se você percebe que, opa, o founder está muito entranhado aqui com essa máquina, a coisa não funciona com ele, a coisa está muito misturada com ele, isso não é uma boa governança, né? Então, Ou seja, um fundador que não tem um time de lideranças forte na empresa, né? Um fundador que não tem, assim, que, que precisa ele operar uma série de coisas, né? Eu acho que são indicativos do que você está dizendo. esse é um dos indicativos, mas você pode, por exemplo, num exemplo mais prático de governança mesmo. Às vezes o founder se vê tão misturado lá com a máquina, né? Tipo, e até pessoalmente, psicologicamente, às vezes é difícil para ele se separar, saber que eu não sou a empresa, né? Essa figura é interessante por isso que ele pode até misturar despesas pessoais com despesa da empresa, ou botar despesa da empresa no cartão pessoal, e aí ter reembolso. Por mais que não esteja fazendo nada errado, né, eventualmente a coisa ficou esquisita do ponto de vista de governança, tá? Uhum. Então, isso pode se misturar de diversas formas. Então, essa visão clara de afastamento, falou, cara, eu sou o founder, né, tipo, aqui, eu tô dentro da empresa, né, porque ela tem um propósito maior, mas a maquininha funciona aqui direitinho, a maquininha tem os seus investidores, está tudo devidamente documentado, todo mundo tem os seus acordos societários, tá, cap table tá tudo regularizado, né? E aí isso consequentemente é uma máquina que ele consegue entregar para um comprador, né? Então a coisa está bem arrumada. A gente recebeu uma pergunta bem legal aqui que eu já vou trazer, mas eu acho que ligado a isso, assim, antes de acontecer um M&A, e para você fechar um bom M&A e ter um bom negócio, né, pensando para o empreendedor, para o fundador, eu acho que existe uma máxima de que uma das coisas mais importantes é você ter mais de uma oferta.
né? Como é que você vê isso e como é que você trabalha? Imaginando que você está com algum empreendedor que recebeu uma oferta de uma empresa, né? Eu acho que isso até vai um pouco aqui na pergunta que a gente recebeu do tempo que isso demora. Porque eu recebo uma oferta, se eu for negociar apenas com esse potencial comprador, o meu poder de barganha vai ser muito baixo, né? Então, em tese, eu preciso conseguir atrair interesse de pelo menos mais um comprador, ou eventualmente dois compradores, para criar uma dinâmica competitiva que favoreça o empreendedor. Como é que você enxerga isso? É. E, sim, é importante criar concorrência, né, competição, para, de fato, não estar na mão de um único comprador, pensando na perspectiva do fundador, né, do vendedor. Pensando na perspectiva do comprador, saiba que, tendo oportunidade, o vendedor vai e deveria realmente buscar essa concorrência, né? Então, e tipicamente o comprador ele vai fazer força para que esse período seja o mais curto possível, tentando assinar um term sheet com exclusividade, tá? Então, na prática, quando a gente fala de período em que isso pode acontecer, né, o founder ele dificilmente ele pode se arriscar muito de virar para não alguém que não seja o comprador, mas que seria um potencial comprador, para ele falar, eu tenho uma oferta, se essa oferta não for concreta. E essa oferta, se é concreta, sem de fato ter um term sheet associado com exclusividade, é muito difícil, né? Então, essa é uma dinâmica, é, eu diria, importante para o founder, mas ao mesmo tempo perigosa e que envolve antecipação. Então, é mais um argumento para falar de, o founder precisa pensar em estratégia de saída muito antes, né, do, de quando ele está afim de sair, porque na hora H não dá tempo, né? E em especial assim, se a coisa ficou chata para o fundador, né? Então, putz, agora tá chato, esse negócio não tá legal, não tá crescendo tanto a empresa, etc. Já passou o bom momento dele sair, né? Então, como é que eu faço isso? Vou voltar a projetar aqui um pouquinho. Eu faço isso entendendo que esse é um processo, primeiro, um processo de médio e longo prazo, tá? E esse é um processo que parte daquele entendimento de por que alguém compraria a minha empresa, que é a tese, né? Então, por que alguém compraria a minha empresa? Porque quer se expandir para o meu segmento. Tá bom, quem que gostaria de se expandir para o meu segmento? Alguém que está num segmento adjacente. Tá bom, quais são as empresas que estão em segmentos adjacentes, né? Então, o próximo passo são empresas, né? Opa, legal, tem essa empresa aqui nesse segmento, tem essa outra no outro segmento adjacente. Vamos falar com essas empresas, só que ninguém fala com empresa, né? Você fala com pessoas dentro das empresas. Então você vai ter que saber quem são as pessoas com quem faz sentido você falar. Será que você vai bater na porta do cara de M&A? Não, provavelmente não, né? E raramente, na verdade, a transação de M&A começa pelo cara de M&A, né? Muitas vezes é uma área de negócio que faz parte da estratégia dela essa expansão, ela entende que pode se expandir organicamente, ou ela entende que pode se expandir inorganicamente, e aí ela traz uma oportunidade de aquisição para a área de M&A que vai ser o parceiro dela em fazer esse negócio acontecer. Então, esse é um processo de construção de relacionamentos, quer dizer, para você ter um deal lá no final, é um processo de construção de relacionamento. No fundo, é tudo sobre pessoas, é tudo sobre emoções, né? Então, é uma aproximação de pessoas, né? Que é, obviamente, baseada numa tese que tem sentido estratégico, né? Tem lógica para a organização, mas no fundo é tudo sobre pessoas. Então, assim, para eu chegar nesse momento já, não, eu preciso, eu sou o founder, recebi uma proposta e eu gostaria de ter outras propostas, mas eu tenho muito tempo porque eu estou sendo pressionado para assinar um term sheet, muito pouco tempo, porque eu estou sendo pressionado para assinar um term sheet aqui com exclusividade, eu já tenho que ter vários desses relacionamentos abertos, porque não dá para eu correr esse processo inteiro aqui em 2 semanas, sei lá, que é o tempo que eu consigo segurar as pontas antes de assinar um term sheet. Mas dá para, se eu já tenho um relacionamento mais próximo com alguns potenciais compradores que eu entendo que teriam interesse em não perder o deal, dá para eu fazer uma ligação e falar, olha, recebi uma proposta aqui, eu acho que você gostaria de bidar para não ficar de fora dessa oportunidade. E aí as coisas podem acontecer rápido. Isso é muito legal. É algo que eu, como fundador, nunca tive essa percepção. Acho que eu tive sorte,
de, num determinado momento, receber algumas ofertas, né, e poder criar automaticamente, mas olhando para a sua metodologia, fica claro para mim que ao longo da trajetória, à medida que a empresa vai ganhando um certo destaque, essas áreas dentro de algumas empresas, elas começam a te procurar também, para saber mais, para marcar uma reunião. Eu acho que esse é o momento de você começar a criar essa lista, né? Ó, determinada área da empresa X, essas pessoas estão me procurando. E isso você ir alimentando, né? E mantendo esses relacionamentos ao longo do tempo, para que, como você Exatamente. disse, se você recebe uma oferta, você consegue ativar isso de uma forma muito mais natural e orgânica, né? Exatamente. Quando a gente está falando de uma expansão que tem esse sentido estratégico, ou lateral, ou vertical, ela, horizontal ou vertical, tipicamente, ela pode começar como uma parceria, né? Porque existe uma complementaridade, não existe uma competição. É muito mais difícil você começar um relacionamento, de parceria com um concorrente direto. Mas com, sei lá, um cliente seu, um fornecedor seu, grande, etc., isso pode, ou alguém de um segmento complementar, né, ou adjacente, isso pode eventualmente começar como uma parceria. E essa é uma ótima forma de um test drive, né, de você aproximar ainda mais esse relacionamento. Isso ainda menos estranho quando você ligar para o cara e falar, olha, temos aqui uma parceria estratégica já. Eu recebi uma proposta, talvez você queira entrar nessa concorrência. Isso não vai soar nada estranho se você já tem uma parceria estabelecida, né? E pode ser muito benéfico para o negócio. Então, por isso que eu falei lá atrás, você começar a pensar em estratégia de saída com uma ótica de estratégia, não de saída, uma estratégia de expansão, porque esses caminhos de expansão, né, pode ser uma parceria com geração de receita, né? Pode ser um cliente importante, que também calha de ser um potencial comprador, uma potencial fusão. O Perfeito. interessante, eu acho que vale a pena ressaltar que isso pode ser olhado na ótica do comprador também, tá? Então, o comprador ele também pode olhar esse funilzinho aqui, digamos. Então, cara, eu tenho algumas teses aqui, né? E, no fundo, eu tenho algumas potenciais empresas que eu gostaria de comprar para a minha expansão. Deixa eu ir estreitando o relacionamento com elas. E a mesma coisa em relação à concorrência também pode acontecer, tá? Eu vivi na TOTUS a gente concorrendo com. A gente concorria muito com a Lynx, às vezes não diretamente, mas mais na bolsa, né? E a gente concorria por alguns deals. Então teve coisa que a gente olhou que a gente acabou não fechando, eles fecharam. E a Lynx era mais agressiva nesse negócio de comprar concorrentes diretos, né? Agora a Lynx e TOTS é uma coisa só, mas eles compravam dois concorrentes diretos e às vezes descontinuavam um deles, substituíam o produto. A TOTS não, era muito cuidadosa em não fazer esse tipo de coisa. Mas era muito interessante assim, observar como a estratégia deles era diferente. Então a gente normalmente conversava com três, quatro caras que eram concorrentes e comprava um. A Lynx teve momentos em que anunciou a compra de dois concorrentes no mesmo dia, né? E um não sabia do outro. Caramba, Então, assim, caramba. esse funil também pode ser olhado na ótica do comprador, né? E aí, passando então para a próxima etapa, né? Você entrou de fato numa negociação. Acho que uma das perguntas aqui é assim, quanto tempo demora isso, né? A gente teve uma dúvida aqui da plateia. Na sua experiência, quanto tempo demora desde o início disso até a assinatura de um SPA? É, demora meses, normalmente, tá? Assim, dificilmente esse deal acontece muito rápido. Isso sempre vai envolver algum tipo de diligência, quer dizer, você precisa, como comprador, você precisa entrar na operação do vendedor, entender justamente que essa governança está em ordem, o quanto que os founders estão misturados ali com a máquina, né? O que que tem de bagunças que você eventualmente precisa limpar. E sempre vai ter coisas que estão imperfeitas, né? Digamos, para você conseguir materializar isso num contrato que vai representar quais são os cuidados que você tem que tomar nesse deal, né? Os cuidados, eventualmente, são contingências que você levantou, coisas que você percebeu que não estavam legais na operação, ou riscos fiscais ou trabalhistas, etc., que podem vir a se materializar. Então, isso tudo precisa ser levantado, precisa ser mapeado, negociado de certa forma, né, apresentado de um lado para o outro, e isso vai interferir na própria negociação. Então, dificilmente você vai
digamos nesse momento que eu falei do term sheet, né? Você chega, se aproxima de uma empresa que você está a fim de comprar, e aí você vai pegar alguns números macro, né? Receita, EBITDA, calcula um múltiplo, e fala, então estou te fazer uma proposta aqui de tanto, mas eu preciso primeiro confirmar para entender como é que está a sua realidade, a sua operação. Então você vai entrar, vai fazer uma diligência, vai ver se está tudo ok, e eventualmente vai levantar contingências, riscos, etc., que podem impactar essa própria proposta que você fez, né? Então, isso toma tempo, né? Então, tipicamente, uma diligência vai demorar menos de um mês, 2 meses, talvez três, né? Esse processo tipicamente toma 6 meses, 4 meses, se for rápido, né? E ele tem fases, né? Então, nesse primeiro momento, né, de um term sheet, de uma proposta, mesmo que seja vinculante, é, ele ainda tende a ser muito confidencial. Então, você perguntou de colaboradores. Então, os colaboradores tipicamente só vão saber quando a coisa for oficial, lá na frente, né? Então, às vezes, 4, 5, 6 meses depois. Tem dias que demoram um ano, né? Então, tem essa fase aí de confidencialidade, da diligência, da negociação, coloca-se tudo no contrato, e aí tem uma fase importante nessa colocação no contrato, que é esse alinhamento de expectativas. Como é que vai ser a nossa vida a partir do momento que a gente assinar aqui, né? Tipo, como é que a gente vai trabalhar juntos os próximos anos? Como que a gente vai tratar os colaboradores, né? A gente vai integrar as empresas ou não vai integrar as empresas? Como que a gente vai integrar? Então, tudo isso deve ser combinado e refletido em cláusulas que definem a vida pós-deal, né? Normalmente, cláusulas de earn-out com pagamento condicionado a certas atingimento de metas pelos vendedores, né? Pelos fundadores ou por parte dos vendedores que vai continuar na operação. E aí sim, quando você fecha o deal, você anuncia, você conta para as pessoas e você começa esse processo de integração, tá? Então é um processo que tipicamente demora bons meses aí. Taliberti, eu lembro que quando a gente estava no nosso processo, eu escutei alguma estatística do gênero de assim, 80% dos deals eles não fecham, né? Ou eram até talvez um pouco mais do que isso, ou seja, a empresa ela assina um MOU, ela começa a fazer todo esse trabalho de auditoria, etc. Mas na grande maioria das vezes os negócios não fecham, eles caem no meio do caminho, né? Teve mudança de cenário, como você falou, demora 6 meses, às vezes demora um ano, né? A macroeconomia mudou, a estratégia mudou, ou encontrou-se alguma coisa no meio do processo que azedou, a negociação no final, lá nos ajustes finos do contrato, também começa a ficar mais tensa e as partes não chegam num acordo. Essa estatística, na sua experiência, ela bate? Como é que você enxerga esses inúmeros riscos que existem entre um MOU e uma assinatura definitiva de um contrato? Eu acho, de maneira geral, eu acho que as estatísticas de M&A são muito frágeis, assim, né? Quando a gente olha esses números, a quantidade de transações no Brasil são as quantidades de transações que foram publicadas, né, na mídia e tal, mas tem tanta coisa que acontece debaixo do radar, né? Então, eu não tenho muita clareza de é a maioria, uma maioria esmagadora perto de 80%, mas existem grandes riscos e normalmente muitas surpresas negativas, né? Porque quando você começa essa aproximação, tudo é expectativa, né? Vamos juntar forças e vai dar tudo certo, etc. E quando você começa a olhar de perto, existe muita frustração, né? Você enxerga aprende muitas coisas sobre o outro lado que pioram um pouquinho, são um pouco piores do que você estava esperando. Então existe essa frustração. Fora, e aí pode acontecer, né, nesses processos de concorrência, se isso entrar na estatística, né? Eu já ouvi, por exemplo, dias de, não, tinha uma proposta na mesa, aí o vendedor conseguiu uma proposta do outro lado da mesa e não fechou com o primeiro. Então, se isso entrar na estatística, para esse potencial comprador, ela realmente aumenta. Mas eu diria assim que a maior parte dá água, assim, tipo, porque apesar de ter um custo, né, o custo afundado vai acumulando lá tipo, né, ninguém gostaria de jogar aquele custo fora. Né? Normalmente, quando você aproxima duas empresas, são dois bichos diferentes e você vai ver coisa ali que, pô, mas é muito diferente, será que encaixa? Então tende a ter uma frustração. Eu chutaria que é a maioria, mas nunca tinha visto essa estatística.
O tempo está passando rápido aqui, eu me dei conta que a gente está chegando no final, e eu acho que seria fundamental a gente abordar, então, o pós, né? Porque a gente vê, infelizmente, também muito dado, muita estatística mostrando que uma boa parte dos M&As não alcança ou não obtém o valor esperado. E aí, questões de cultura, questões de desalinhamentos de expectativas ou estratégias que foram pensadas que não se alcança as sinergias obtidas. Então, como garantir um bom pós-M&A? Né? Que a gente teve uma pergunta falando de como engajar colaboradores, mas como conciliar culturas. Sim. Queria te ouvir um pouco dessa experiência pós-M&A. Eu acho que precisa ser feito com cuidado, com respeito, né? Assim, é sobre pessoas, né? Todo o funcionamento da empresa, por mais que eu use a metáfora da máquina, né? Tipo, você tira as pessoas de uma empresa, dificilmente ela vai continuar funcionando e principalmente crescendo e tal. Então é sempre sobre pessoas, né? E normalmente o sucesso depende também do fundador ou dos sócios, quem quer que esteja lá mais à frente, e de uma transição bem feita, tá? Então, aí endereçando um pouquinho a questão da cultura, né? É, se a situação foi essa, né? A pergunta foi, quando a empresa já funciona sem o founder no dia a dia, mas a cultura organizacional ainda é muito dele, isso pesa contra na hora de vender ou pode ser um diferencial? O comprador olha para isso. Depende do comprador, né? Eventualmente, o que ele pode estar comprando é essa cultura, né? Digamos que eu sou uma empresa mais tradicional e eu gostaria de ser mais inovadora, mas eu não consigo implantar uma cultura de inovação. Eventualmente, eu vou trazer por um M&A uma empresa com uma cultura mais inovadora e eu gostaria de fazer uma mescla onde a minha empresa quer absorver parte dessa cultura de inovação. Isso tem tudo a ver com cuidado com pessoas, né? Porque apesar de eu ser muito maior, se isso é parte do ativo que eu estou comprando, é uma cultura de inovação, eu tenho que saber conduzir uma integração de forma que eu absorva parte dessa cultura e não que eu esmague essa cultura. Então, tudo depende realmente da expectativa e de como você vai fazer para essa transição acontecer bem. E aí, esse é o cenário ótimo, né? Que o founder conseguiu transmitir a cultura dele na minha visão, a cultura é um reflexo da essência do founder. Então, conseguiu transferir a essência dele e virou a cultura da empresa e ela sobrevive mesmo sem o founder estar lá, né? E depois a cultura resultante da junção de duas empresas vai ser uma mescla disso daí. Se houver uma disparidade muito grande de tamanho, de influência, se isso não for feito conduzido com cuidado, a cultura dominante vai esmagar, assim como processos, assim como burocracias, né? Então, tudo isso tem que ser pensado que, o que que eu quero desse negócio, como que eu planejo bem essa fase de integração, passo a passo e pensando muito em pessoas, né? E aí tem uma pergunta sobre o anunciar o mercado, né? Posso... Pode endereçar também, pode endereçar. Tipo, depende um pouco também do, do tipo de empresa, né? Se é uma empresa aberta, ela tem uma obrigação fiduciária de anunciar o mercado, então, mas se é uma empresa fechada, o risco maior realmente é o de vazar na mídia. Dito isso, se não for uma empresa aberta, aí é uma questão mais estratégica, né? Você pode anunciar para até como uma estratégia de marketing, né? Eu quero que todo mundo saiba, porque, né, tipo, os meus concorrentes me temam, porque agora eu sou uma máquina de aquisição, estou fazendo essa aquisição aqui. Ou não, você pode falar, não, é muito importante para a gente manter segredo, que é muito difícil, né? Porque você está falando tipicamente de junção de time de pessoas, né, que vão saber, né, tipo, vão ter sido anunciado e essa coisa corre no mercado, né? Hoje em dia, com redes sociais, etc. Então, a comunicação é uma das coisas que é bom planejar para que seja feita rapidamente após a- o fechamento e que seja comandado pela empresa, né? Tipo, não seja feita a esmo pelas pessoas que, né, ficaram sabendo e a notícia corra, entendeu? E como todo casamento, né, ou como todo M&A, a gente nunca entra esperando que vai dar errado, né? Mas depois a gente percebe que é muito comum
que esses casamentos ou essas operações elas deem errado e acabem em disputa, né, e acabem em litígios. Qual é a sua experiência assim e como de alguma forma se prevenir, né, em relação a isso? Como buscar evitar que o seu M&A vá para um caminho no final litigioso? É, eu falei um pouquinho isso antes, mas assim, para mim o que está refletido no contrato, né, ou o que está até refletido na discussão contratual é o reflexo de intenções, de emoções, e se você sente que durante essa discussão, né, tem uma linguagem corporal, tem uma resistência, ou um lado puxando para cá, outro puxando para lá, e a coisa não está convergindo naturalmente para um alinhamento de intenções, esse risco está sendo potencializado, né? E eventualmente é uma bomba que vai explodir lá para frente, porque pode ser que, tá bom, puxou-se para um lado, puxou, ficou tensionado. E aí, contratualmente, isso virou uma cláusula que reflete essa tensão entre as partes. A chance disso acontecer, né, isso virar um litígio, é muito maior do que se houver essa discussão, se houver esse entendimento, esse alinhamento, e isso se converge numa cláusula que reflete um alinhamento maior, né? Por exemplo, métrica de earnout, acho que é um caso típico, né? Se a métrica for mal definida, né? Suspenso, tem um monte de coisa lá mal definida que está sujeito à discussão e não reflete o alinhamento, porque um gostaria de ir para um lado, o outro gostaria de ir para o outro, e aí a gente fez uma métrica que, né, tipo, não é boa para nenhum dos dois. Isso tem uma chance grande de terminar num litígio. Então, vale a pena investir mais esforço nesse alinhamento de intenções e nessa modelagem de negócio para que isso não acabe virando uma cláusula que reflete essa tensão que tende a explodir lá para frente. Eu vejo muito problema de earnout quando a venda e o resultado do earnout está atrelado a algum acesso ou esforço da compradora. Então, a empresa que vendeu para bater a meta, ela depende de um canal de vendas, ela depende de alguma ação da compradora. Então ela é totalmente influenciada, ela pode ser penalizada, aí começa a entrar uma dinâmica muito difícil, né? Só a desconfiança já prejudica muito, né? É, Não, você não é, está me ajudando aqui, você está me atrapalhando, já prejudica muito. exato. Eu acho que você tocou num assunto importante, meio para a gente ir fechando, que assim, na hora de fechar o negócio, né, as partes estão com, assim, uma querendo vender a sua melhor versão para a outra, né? Mostrar a sua melhor versão. E a gente tem dificuldade de fazer, na maioria das vezes, uma boa diligência nesse processo, né? E tentar buscar o negócio que a empresa fez que deu errado, a pessoa que foi trabalhar lá que deu errado. A gente só fala e só conversa ou tem acesso ao lado bom dessas empresas, né? Da nossa contraparte, vamos dizer assim. E às vezes emocionalmente também, a nossa tendência é ter dificuldade de perceber isso que você falou, um não verbal, né, um comentário, algo que soa estranho, mas você está lá querendo vender a sua empresa e às vezes não percebe ou não dá a devida relevância para isso. E infelizmente não é raro, isso vai aparecer mais lá na frente, com diferenças culturais, com contratos que não captaram algumas dessas desavenças, né? Então, é um assunto complexo, a gente vê aqui que uma hora não é o suficiente para a gente abordar, né, nem as três principais fases aqui de um M&A, mas em respeito ao tempo aqui do Talibert e de todos, eu vou caminhar aqui para o fim. Então, Talibert, mais uma vez, aí, muito obrigado. Acho que aprendo muito aqui contigo, tendo vivido isso, mas podendo ter alguém que conhece dos dois lados, que está envolvido. Adoro aí a sua newsletter, né, o seu Substack lá. Indico a todos os participantes aqui que conheço, que são interessados no assunto, estratégia de saída. Muito obrigado aí mais uma vez pela tua participação aqui conosco. Fred, mais uma vez, eu que agradeço, um grande prazer e contem comigo para oportunidades futuras aí, quando quiserem.
Maravilha, muito obrigado. Uma boa noite aí a todo mundo. Um grande abraço. Contatos para o pessoal que quiser entrar Isso, em os contato contatos ou para quem assinar. quiser conversar contigo. Muito Maravilha, um obrigado. abraço, boa Foi um noite. prazer. Tchau, tchau.